Irmãos, eu quero abrir 2 Crônicas, capítulo 20, o período ali de Josafá, que nós estamos considerando. Se o Senhor permitir, a gente conclui então essa mensagem hoje. Então hoje é capítulo 20, os versos finais. Antes de começar a ler, a gente vai ter mais uma palavra de oração. Amém? Nos recomendamos, Senhor, mais uma vez as tuas preciosas mãos. Obrigado, porque tudo que temos de bom vem de ti. Louvado seja o teu nome. Que o Senhor mesmo nos tome nas tuas mãos, tanto quem fala quanto quem ouve, porque nos apresentamos diante de ti em fraqueza, reconhecendo que se o Senhor não fizer, ninguém mais é capaz de fazer. Que o Senhor nos substitua, que o Senhor nos livre também de toda a agitação natural da nossa alma, nos ajude a estar quietos na tua presença, como Maria ali no Evangelho, e toda obra das trevas também, toda perturbação do inimigo, o Senhor detenha, o Senhor envergonhe, o Senhor faça cair por terra em nome de Jesus. Toma esse ambiente, toma nossos corações, cinja nossas mentes, nos abençoe, Senhor, para que tudo coopere para a edificação, para o falar do Senhor nessa manhã. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, olhe, nós, se o Senhor permitir, vamos concluir aqui com esses versículos a consideração sobre o período do reinado de Josafá. É claro que houve outras coisas que o Senhor registrou ali no livro, que foram feitas por Josafá, foram vividas por Josafá. Nós não vamos considerar todas as coisas. Se o Senhor quiser, Ele pode levantar outros irmãos para poder falar sobre esses outros assuntos que nós não vamos mencionar. Hoje a gente quer falar sobre dois assuntos que estão no final desse período. É o que? É a partir do verso 31, aí do capítulo 20. Vamos ler? Diz assim: Josafá reinou sobre Judá, tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Irmãos, a gente quer primeiramente focalizar esse versículo 33, que diz assim: contudo, os altos não se tiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Eu quero ler com os irmãos, se você tiver aí, você me acompanha. Eu tenho aqui no celular esse mesmo versículo 33, na versão King James. Ele diz assim, ó: entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus dos seus pais. Está vendo? Esse versículo 33 na King James, ele fica bem mais explicado, bem mais detalhado. Eu vou repetir depois do portão. Agora eu vou repetir aqui, ó: entretanto, os lugares pagãos de culto e adoração às divindades não foram destruídos, porquanto o povo ainda não tinha disposto o coração para adorar somente e plenamente ao Deus de seus pais. Irmãos, o que é que acontece? O Senhor está dizendo aqui no final que Josafá, ele agiu de maneira correta, ele procurou buscar o Senhor. Claro que nós vimos que ele cometeu algumas falhas, inclusive aqui prosseguindo aqui o assunto, a gente vai ver que ele cometeu mais uma falha, inclusive, antes de terminar o reinado, né?
ele cometeu falhas, todos nós cometemos falhas, mas o Espírito Santo também está enfatizando aquilo que ele fez de correto. Ele andou de acordo com seu pai, que graças a Deus foi um homem de Deus, o rei Asa, né? Todo homem de Deus tem falha, né? Não tem perfeito na igreja, no reino de Deus, só Jesus Cristo. Então, não é que a gente esteja querendo buscar homens perfeitos. Aliás, esse é um cuidado que nós temos quando lemos as biografias, né? As biografias dos homens de Deus. É importante ler biografia. Inclusive, Hebreus capítulo 13 fala que nós devemos observar atentamente a vida daqueles que nos pregaram a palavra de Deus. Está escrito isso. Por quê? Porque esses homens foram deixados como exemplos. E nós somos exemplos uns para os outros. Então, aquilo em que o Senhor consegue avançar na nossa vida é exemplo para quem está nos observando. Então, o Cristo que está em você é exemplo para mim. O Cristo que está em mim é exemplo para você. É normal. Não tem perfeito, não. Nós estamos sendo aperfeiçoados, né? O perigo de você ler biografia é que tem biografia que parece que coloca o homem de Deus como aquele que nasceu imaculado, viveu sem pecado e foi assunto aos céus. Parece. E a gente sabe que não é assim. Todo homem de Deus tem falhas. Só quem não falhou foi o nosso Senhor. Então não é que a Bíblia esteja dizendo que Josafá foi maravilhoso. Não, porque inclusive as próprias falhas estão aqui registradas. Agora, nós estamos vendo aqui que há um contraste. Nesse mesmo texto que nós lemos aqui, o Senhor está dizendo que aquele homem foi um homem de Deus, procurou seguir ao Senhor, procurou buscar o Senhor como seu pai buscou, mas o povo, esse é o contraste. Esses lugares pagãos de adoração não foram completamente removidos do meio do povo. Então, irmãos, não adianta ter homens e mulheres de Deus nos liderando, nos servindo de exemplos para nós, se eu e você não dispomos o nosso coração para buscar o Senhor. Porque um irmão não pode fazer o trabalho pelo outro irmão. Meu pai não pode ser firme por mim, eu não posso ser firme por minha irmã. Cada um tem que ter sua experiência diante de Deus. É por isso que é importante esse registro, para poder mostrar que não tem como tornar o reino de Judá um reino assim completamente sujeito ao Senhor, se o próprio povo não dispõe o coração para buscar o Senhor. Mesmo tendo um rei que dispõe o coração para buscar o Senhor, mas se o povo não dispõe, não adianta. É como aquele ditado: uma andorinha só não faz verão. Nós falamos a semana passada sobre o cristianismo. Um tema importante a gente observar. O que sobre o cristianismo? O cristianismo, ele se tornou um ambiente. Quando nós falamos de cristianismo, nós estamos nos referindo ao catolicismo romano e às denominações protestantes. O cristianismo se tornou um ambiente que não é propício para se viver a palavra de Deus na sua totalidade. Por quê? Porque nossos irmãos estão lá, mas o ambiente em si, ele é uma organização humana. Ele tem Jezabel, que é aquela pessoa lá que se diz profetiza e que comanda o ensino aos servos de Deus ali. Jezabel. Isso é a carta de Tiatira. Se você não conhece, se você não estava aqui, as mensagens estão gravadas. É Apocalipse capítulo 2. E você tem lá as denominações protestantes, o Senhor falando: a igreja em Sardes, você tem nome de que vive, mas você está morto. Por quê? Porque toda vez que o homem resolve meter a mão na obra de Deus, ele mata a obra de Deus. Então isso é o cristianismo. É um ambiente. Aí nós até citamos o Salmo 137, não vamos ler, vou só repetir. No Salmo 137 há um princípio ali muito importante para nós considerarmos dentro desse assunto. Qual é? É que
Os irmãos ali de Israel foram levados cativos para Babilônia, e Babilônia é confusão. Você olha para a palavra Babilônia, você lembra do cristianismo. O mundo não, o mundo é o Egito. Mas Babilônia é o cristianismo. É um lugar, é uma situação que contém o povo de Deus, mas não é a totalidade. No meio do povo de Deus tem a mistura, tem pessoas que não são nascidas de novo. É o cristianismo. É aquela mulher que mistura, pega 3 medidas puras de farinha e mistura com fermento, fermenta tudo. A Bíblia diz que um pouco de fermento leveda toda a massa. Separe o velho fermento. Essa é a ordem para a igreja. E lá no Salmo 137 é dito que aqueles que levaram os israelitas cativos, eles pediam canções. Cante para a gente aí algum dos cânticos de Sião. Os cânticos que são cantados lá em Jerusalém, na casa do Senhor, em adoração ao Senhor. Cante aí para a gente. Aí o próprio salmista cativo pergunta assim: como haveremos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse é um princípio importante, irmão. O canto é do Senhor, mas a terra é estranha. É o que muitos irmãos que nós conhecemos passam no cristianismo. Eles querem viver a palavra, eles conhecem a palavra, eles querem viver, mas não tem ambiente, não tem terreno. Ele vai dizer assim: mas irmão, a Bíblia diz assim. Ah, irmão, mas a nossa igreja fala assado. É assim o cristianismo, em muitos aspectos. Então não basta ter só o canto do Senhor, você tem que ter a terra do Senhor. Não dá para entoar o canto do Senhor em Babilônia, só pode entoar o canto do Senhor em Jerusalém. Esse é o princípio. Então nós falamos na semana passada que o cristianismo se tornou um ambiente que não é propício. Você vive a palavra de Deus lá, mas não na sua totalidade. Não tem como Deus depositar-se a si mesmo numa organização humana. Não tem como. E o cristianismo é uma organização humana, fundada por um imperador romano. Depois se transformou em catolicismo romano, denominações protestantes. Deus é soberano. No meio da confusão, Ele está fazendo a sua obra. Deixa com Ele, Ele sabe o que fazer. Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, porque ao arrancar o joio, você pode arrancar junto com ele o trigo. Na consumação do século virão os anjos e vão separar o joio, lançar no inferno, separar o trigo, recolher no meu celeiro. Essa é a palavra de Deus. Então a gente não vai brigar. Mas assim, obrigado. A gente não vai brigar com o cristianismo, não. A gente vai amar nossos irmãos, ter relacionamento com eles, mas com o sistema, não. A organização humana, rejeitamos. Falando de ambiente que não é propício ao viver da palavra de Deus. Nós falamos isso a semana passada. Hoje, irmãos, nós também estamos falando sobre ambiente, com esses versos aqui. Não pode ter ambiente para Deus nos falar. Não pode ter ambiente para Deus crescer em nós. Não pode ter ambiente para Deus avançar na igreja se Josafá busca o Senhor, mas eu não busco. É isso que o verso está dizendo. Os lugares de idolatria não foram totalmente tirados. Por quê? Porque o povo ainda queria buscar os ídolos. Então é necessário considerar isso, irmãos. A igreja é feita, o Senhor inaugurou a igreja, amém? Mas a igreja é feita por homens, é ou não é? A igreja é feita de homens e mulheres, e a igreja é feita de todos e de cada um. A igreja é feita, a obra de Deus é feita por todos e por cada um. Você tem o aspecto coletivo, claro. Você tem o aspecto coletivo, a igreja, o corpo, a gente se move como um corpo, a gente funciona como um corpo. Assim como o corpo é um e tem muitos membros, assim também com respeito a Cristo. Não é assim que tem lá? Então, Cristo é o nosso cabeça e nós somos o seu corpo, cada um com sua função. Se você parar, sua função para.
Se você vier para a reunião e disser assim, não vou orar, não ora. Não vou servir, não serve. Porque quando o pé está doente, a orelha não fala assim, vou andar no lugar dele. Não tem isso, irmão. Orelha é orelha. Deus chamou, a Bíblia diz, vós sois corpo de Cristo. Ó, vós, só o plural. Vós sois corpo de Cristo. E individualmente, ó, Lia, Karine, Cileisa, Dani, Claudete, Lourdinha, individualmente membros desse corpo. Então, é necessário que todos nós consideremos a nossa responsabilidade coletiva e a nossa individual. Se ninguém viesse hoje para a reunião, ninguém, zero, não tinha partido pão. Tinha? Não tinha, irmão. Se os irmãos não tocarem o instrumento aqui, a gente vai cantar, como é que chama? A capela. Sem instrumento. Ainda bem que tem boca, né? Tem garganta. Mas é importante que cada um desempenhe seu serviço. É importante que cada um tenha a sua experiência diante de Deus. Isso que está se enfatizando aqui. Todos e cada um. Venha para a reunião. Sirva ao Senhor. Mas não esqueça que nós temos um lado coletivo e um lado individual. Se você ficar na reunião com cara de paisagem, a reunião acontecendo e você disperso, olhando o celular, preocupado com o trabalho ou a escola ou o que for da segunda-feira, irmão, você está congelado. E não vai demorar para o seu congelamento atingir a reunião. Todos e cada um. Então, nós precisamos saber que, graças a Deus, Asa foi um rei que deu exemplo. E seu filho Josafá seguiu o exemplo, joia. Mas todos têm que seguir o bom exemplo. Não adianta. Não adianta ter Pedro, Tiago, João, aquela turma boa lá dos 12 discípulos. Se quando o Senhor diz assim, ó, me esperem em Jerusalém, até vocês serem revestidos do alto. Irmãos, antes de Jesus morrer, uma multidão seguia ele. Quantos tinham ali no cenáculo no dia de Pentecostes? Quantos tinham? Me diga aí. 120. 120. Um irmão fez um cálculo uma vez, ele falou assim, Paulo disse que quando o Senhor ressuscitou, ele foi visto de uma única vez por 500 irmãos. Está vendo? Quando Jesus ressuscitou, já tinha passado a morte. Está lá em 1 aos Coríntios 15. Ele foi visto por 500 irmãos. Está vendo? Mas no dia de Pentecostes tinha 120. Pergunta, cadê os 380? Cadê? Está vendo? A Bíblia diz que eles perseveravam unânimes em oração. Está lá no primeiro capítulo de Atos. E quando eles perseveraram em oração, de não, o Senhor mandou a gente esperar aqui em Jerusalém, que Ele ia mandar o revestimento. Perseveraram ali, 120, o Pentecoste aconteceu. Nos 120, mas nos 380 não. Então, que o Senhor nos encoraje, né? Porque essas coisas não acontecem por decreto, não. Acontece é Deus falando no coração e impulsionando. Cada um, irmão, tem uma função. Irmãos, irmãs, todos somos importantes. E se você parar, como o irmão disse, o serviço para. Se você vier para a reunião e ficar lá fora conversando, não vai demorar, se é que não já está acontecendo isso, para você começar a dizer assim, a reunião está chata. A reunião não está mais como antigamente. Não, irmão, você não está mais como antigamente. Não bote a culpa na igreja, uma culpa que é sua. Se você e eu, vou tirar você do exemplo, eu, Luciano. Se Luciano passa a semana toda disperso,
não reúne, não lê a Bíblia, não ora, não está na comunhão, vai chegar aqui na reunião o quê, domingo? Vai chegar o quê? O bagaço que Faraó já consumiu Luciano a semana inteira. Aí chega aqui, quer milagre? Quer que aconteça milagre? Deus é um Deus de milagre, Deus faz muitos milagres. Mas há uma responsabilidade que é individual, irmão. Eu não posso buscar Jesus por você. Lá em Mateus 16, Jesus falou assim, ó: quem diz o povo ser o filho do homem? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é Elias, outros Jeremias, e outros dizem alguns dos profetas. Aí o Senhor fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Irmão, qual é a sua experiência com Deus? Não é de sua esposa, não. Eu tenho uma esposa que ora, que busca a Deus. Tá, e você? Meu filho é uma bênção, meu filho me incentiva a ler a Bíblia. Tá, e você lê? Porque a experiência de seu filho não é a sua, a de seu pai, a de sua mãe, a dos irmãos, a dos presbíteros, a da igreja, não é a sua. Por isso que é todos e cada um. Não adianta. Irmão Delson uma vez perguntou assim: tem irmãos que queriam que os presbíteros fossem tipo o apóstolo Paulo. Aí ele falou assim: eu pergunto, irmão, você teria condição de viver com um irmão igual o apóstolo Paulo? Você teria? Porque o nível é alto. Deus, na sua misericórdia, colocou presbíteros do mesmo nível da gente. Graças a Deus. Por quê? Porque todos têm sua responsabilidade. Não adianta ficar tentando arrastar a obra de Deus com a experiência de alguns. Tem vezes, na reunião, deve acontecer com você também. Na reunião, às vezes, a gente está no Partir do Pão, aí tem aquele momento que ninguém ora, já viu? Ninguém ora. Os mais velhos, geralmente, acontece comigo, viu? Geralmente vem assim: rapaz, ninguém está orando, vou orar. Aí o Senhor fala assim: cala a boca. Cala a boca. Que você não é o corpo. Se ninguém está orando, dê oportunidade para quem não orou, orar. Porque você não é o corpo. E se ninguém orar, fica sem orar, irmão. Que é a obra de Deus. Não sei, eu não tenho que ficar forçando, ó, fole, já vi, eu não sei o que, eu já vi, ó, fole, para poder estar assoprando o fogo. Eu não sou fole, irmão. O que acontece na reunião, o que acontece na nossa semana, é fruto da nossa experiência com Deus. Então, se não orar, se não levantar para partir o pão, vai esperar. Porque já há um tempo que eu aprendi essa lição, viu? Há um tempo que eu aprendi. Alguns irmãos foram fundamentais para eu aprender essa lição. Ó, irmão, ninguém levantou. Ah, é? Que pena. Ó, quantos tem aqui, ó? Tem que levantar quem? Aurélio? Aí sabe o que acontece? Se a gente cair nesse erro, ninguém orou, então eu vou orar. Ninguém levantou, então eu vou levantar. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente começa a evidenciar uns poucos. Só aquele irmão ora, só aquele irmão levanta, só aquele irmão prega, só aquele irmão dá aviso. E quantos nós somos? Quantos irmãos e irmãs nós somos? Para ficar a evidência sobre 5, sobre meia dúzia? Não, irmão. Corpo de Cristo. Todos, eu vou repetir algumas vezes essa frase: todos e cada um. Todos e cada um. É nossa responsabilidade. Então, infelizmente, a situação lá em Josafá, Deus não teve caminho para poder restaurar completamente a vida espiritual do reino. Por quê? Porque não adianta um só puxar, um só incentivar, e o povo, eu fiz questão de ler aqui em King James, porque fala claramente assim, ó: e o povo não dispôs o coração
para buscar, para adorar plenamente ao nosso Deus. Não dispôs, irmão. Se não se dispuser, não acontece. É verdade que muitas vezes a gente quebra o galho. O irmão não veio, vai ali, faz o serviço no lugar dele, mas não é para estar acontecendo, irmão. Não é para estar acontecendo. Deus chamou a todos nós, não é para ser espectador, não. Vou sentar e assistir. Não, vou sentar e vou participar. Eu estava lendo, não vou ler, mas você conhece muito bem. Lá no início do Evangelho de Lucas, aquela cena ali, acompanhe comigo a cena. Aquela cena ali em que Zacarias entra no templo para queimar incenso. Zacarias, o pai de João Batista. Ali naquele trabalho dele, ele recebe a visão do anjo, não é assim? E ele recebe o anúncio de que ele ia ser pai de João Batista. É ali naquele momento. Mas interessante, eu estava esse texto um dia desse, e é dito assim, que quando o sacerdote entrava para poder queimar incenso, diz que o povo ficava do lado de fora, fazendo o quê? Você já prestou atenção? Orando. Ficava uma multidão de gente no átrio. Ele entrou para queimar incenso e o povo ficava orando. Ou seja, dá a impressão de que o povo ficava contrito, não ficava conversando no celular. E aí a mãe vai fazer o quê? Vai para o shopping? A mãe não. Estava se processando ali uma coisa espiritual. Queimar incenso, o ministério intercessório do nosso Senhor. E o povo estava contrito ali, aguardando ele sair. Quando ele sai mudo, porque teve a visão do anjo lá no santuário. Então, interessante isso. A gente está na reunião às vezes. Está como? Como é que está a nossa mente? Está dispersa? Não prestou atenção? Está com outros assuntos? Tocou o celular? Não, irmão. O Senhor não nos chamou para sermos espectadores. O Senhor nos chamou. Enquanto eu estou falando aqui para os irmãos, meus olhos estão funcionando, minha boca, minha mão, o corpo está funcionando, senão não estaria aqui falando. É o que o Senhor, não foi ninguém que comparou a igreja ao corpo, não. O Senhor comparou. 1 Coríntios capítulo 12. Então é necessário, leia comigo ali, segunda, pode deixar marcado aí, 2 Crônicas. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 5. Quero considerar esse texto aqui com os irmãos. 2 Coríntios capítulo 5. Verso 6. Você achou aí? 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 6 em diante. Diz assim, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, para os irmãos que conhecem, que leram o contexto, Paulo está falando daquela situação, né? Se a gente está aqui ainda vivendo nessa terra, estamos servindo ao Senhor, mas é claro que todos nós queremos que Jesus volte logo e a gente vá para a glória e acabe com pecado, com dor, com enfermidade. A gente quer viver com o Senhor na eternidade, porém ainda estamos no corpo. Ele está dizendo assim, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, né? Não é que Jesus não esteja conosco, não, claro que está conosco, mas no sentido de estarmos com Ele eternamente na glória, né? Estamos ausentes do Senhor, amém. Aí ele prossegue, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É o anelo do crente. Ninguém aguenta mais esse mundo aqui, ninguém aguenta mais. Só que está dizendo assim, é por isso, esse é o versículo que eu queria considerar com os irmãos. É por isso que também nos esforçamos
quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Está vendo? Porque, verso 10, tem uma explicação aí. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Irmãos, considerando isso aqui, olha o que o Senhor está dizendo através de Paulo. É por isso, ou seja, porque um dia nós estaremos com Ele, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós nos esforçamos para lhe sermos agradáveis, para agradar o nosso Senhor. Ou seja, eu e você temos que nos esforçar para agradar o Senhor. Eu não sei quem foi que plantou essa ideia, mas foi uma ideia muito ruim. Que quando eu venho para a reunião sem vontade, isso é religião. Eu não tenho vontade, então eu não venho, porque se eu vier é religião. Não, irmão, é esforço. É o que está dizendo aqui. Quando eu estou cansado e venho para a reunião, é esforço, porque o Senhor quer que eu venha. Quando eu estou caindo de sono lá em casa, mas eu estou lendo a Bíblia, aí lê um pouquinho e cochila e lê outro pouquinho, daqui a pouco a gente vence um capítulo. É esforço. Não esperemos nós aquele dia que vai estar tudo bem, que eu quero ler, vou ler 5 capítulos hoje. Se acontecer, ótimo. Mas, irmão, não espere isso não. A vida cristã, Deus nos deu graça para a gente se esforçar. Se esforçar para agradar o nosso Deus, honrá-lo com o nosso esforço. Eu não queria acordar cedo hoje, mas eu acordei, você também. Eu queria dormir porque já é domingo, é feriado. Que feriado para o crente não? Domingo é dia de partir o pão, é dia de lembrar do Senhor. Nós conhecemos um exemplo de um grupo de irmãos do interior que, quando o Senhor começou a salvar ali alguns e formar ali uma reunião, glória a Deus, eles eram, por serem de uma cidade interior, muitos deles eram envolvidos com feira, eram feirantes, vendiam seus produtos na feira. Aí o que acontece? Feira no interior é domingo durante o dia. Joia, vamos botar o partido bom. O partir do pão para de noite, bora. Chegava todo mundo acabado na reunião da noite. É um esforço ou não é? É esforço, irmão. A gente está aqui todo acabado, mas vamos lembrar do Senhor que morreu por nós. É esforço. Esforçar para agradar o nosso Deus. E é interessante você considerar, se você não... Já falamos várias vezes isso aqui, mas se você não sabe, considere, você que é novo convertido, você que não viu ainda, considere uma coisa. Paulo, em 1 aos Coríntios 15, ele fala assim, pela graça que me foi dada, eu trabalhei, esforço, né? Eu trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então considere que quando você estiver servindo, quando você estiver se esforçando, quando você estiver trabalhando para o Senhor, não é você, é a graça que te foi dada. Então no final das contas, foi Ele que te capacitou, para que a glória não venha para mim. Olha, eu me esforcei, eu trabalhei. Por isso que Paulo, rapidamente, ele fala assim, eu trabalhei mais do que todos eles, mas ele corre rapidinho e diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A capacitação não veio de mim, veio de Deus. Então, irmãos, ninguém está falando de religião, até porque a nossa carne não coopera com a obra de Deus. Não coopera. Basta ver, se disser assim, depois da reunião de oração vai ter o Bavi.
Para os que gostam, né? Para mim, não vai fazer diferença. Mas para os que gostam, na reunião pode estar caindo, eita, amém. Mas quando chegar em casa, eita, a energia de 10 mil pilhas Rayovac alcalina. Rayovac antiga como é o nome da outra? Duracell. Que ele vai acompanhar o jogo, o intervalo, os melhores momentos, o comentário, a classificação. E cadê o sono? Já foi, né? O sono ficou na reunião de oração. Carne não coopera com a obra de Deus. Então Deus, que é muito esperto, Deus falou assim: nos esforçamos para lhe sermos agradáveis. Deus deixou isso escrito. Esforço, irmão, esforço. Eu não esqueço que o irmão falou assim: quando eu leio aquele versículo, Atos 2,42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, eu digo, irmão, se eles perseveravam é porque não deveria ser fácil. E não deveria ser mesmo, porque a igreja era perseguida na época. Então, irmãos, é necessário que a gente considere que o ambiente, a gente falou do ambiente do cristianismo, mas o ambiente do reino de Deus, eu e você fazemos, só não é na nossa força, mas é a gente. Se você, Deus te deu uma graça, Deus te deu um dom, se você não fizer, não sou eu que vou fazer em seu lugar. Se fosse para ter faz tudo, aliás, esse é o grande problema que o Senhor apontou ali, desde a carta a Éfeso, os nicolaítas, já viu? Você tem nicolaítas na carta a Éfeso e você tem nicolaíta na carta a Pérgamo. Nicolaíta é o que? A classe clerical, a classe privilegiada. Eles ali, servem a Deus. Eu não, eu só venho para a reunião, eu oferto. Eu só venho aqui assistir a reunião. Por quê? Porque tem um grupo de irmãos que serve a Deus em meu lugar. Nicolaísmo, o Senhor condenou. O Senhor disse que Ele odeia o nicolaísmo. Então, mesmo que a igreja tenha governo, tenha presbíteros, mesmo que a igreja tenha o ministério da palavra, aquele grupo separado, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, e mesmo que tenha, mas a igreja é o corpo de Cristo. Todos nós temos uma função, temos um trabalho, e se você não fizer o trabalho para. Por isso que a gente está considerando agora o ambiente aqui, não estamos falando só de cristianismo, não, eu e você. Por isso que a gente falou assim, a visão que o Senhor tem nos dado sobre a edificação da igreja, sobre o que o Senhor está fazendo para restaurar a sua igreja, não é uma visão para a gente ficar assim o tempo todo pregando a visão, não, é para viver a visão, é para viver a visão. Então, a gente não anda falando sobre esse assunto o tempo todo, por quê? Porque esse assunto é o pano de fundo do que nós estamos vivendo. Deus chamou a gente para a sua obra de edificação de vidas, a sua obra. Então, para essa obra, o Senhor conta com todos. Não adianta a gente dizer assim: eu não oro, mas tem 500 irmãos que oram, mas a sua oração está faltando. Tem irmão aqui, vou até olhar para a cadeira para não dizer que eu estou mandando recado. Tem irmão e irmã aqui que eu acho que o Senhor nunca ouviu a voz dele na reunião orando. Irmão, mas não é forçado. Concordo. Mas também, se não ora nunca, é outro extremo, né? Não é forçado, mas também não é para ficar na geladeira a vida toda. É isso, irmão. A vida da igreja é feita de coisas simples, com a graça de Deus. Então, eu e você, a gente chega no Partir do Pão, a gente percebe, primeiro, que quando chega um monte de cadeira está vazia ainda. Não chegou mais da metade dos irmãos 9 horas da manhã. Não chegou.
E às vezes, os irmãos e irmãs que vão chegando, chega disperso, chega conversando com um e com o outro, chega ali arrastando cadeira, tirando a atenção da reunião que já começou. Aí, irmão, que ambiente a gente quer oferecer ao Senhor? Um ambiente disperso. Eu acho que eu já fui até mal compreendido, porque eu já passei várias e várias vezes, e é até bom eu estar falando isso, porque se você é um deles, eu peço perdão. Já passei várias e várias vezes por irmãos e irmãs na reunião e não falei, baixei a cabeça. Sabe por quê, irmão? Não é porque eu não queria falar com você, não. É porque meu falar com você ia tirar a sua atenção. Eu não quero que você, não quero tirar a sua atenção. Passo de cabeça baixa meu, para ninguém nem me ver que eu passei. Porque a reunião está acontecendo e o centro da reunião é o nosso Senhor. Às vezes vem irmãos aqui, ó, eu vejo que eu estou aqui falando a palavra. O irmão levanta, vem para o sanitário, os olhares, todos dizem assim. A gente está pregando a palavra e está todo mundo olhando ali para o irmão que foi no banheiro. Tira a atenção, irmão, tira a atenção. Se você tiver de fazer alguma coisa na reunião, faça de maneira discreta. Porque não é você e nem eu que temos que chamar a atenção, é o nosso Senhor. Ó, você vê, a mesa do Senhor fica aqui, ó, o pão e o cálice. Alguém uma vez falou assim: por que eles não botam uma rosa? Por que eles não botam um enfeite ali na mesa? Não, porque não é para ter enfeite nenhum. Não é para nada chamar a atenção dessa mesa, é a mesa que chama a atenção. É o pão e o cálice, como o Senhor nos ordenou. Então, irmãos, a gente às vezes vem para a reunião, ou vai fazer a obra do Senhor, ou está em casa, está distraído, está disperso, e por isso não tem ambiente para Deus nos falar, para Deus fazer a sua obra, porque nós mesmos não providenciamos o ambiente. É essa a consideração. Então não adianta Josafá, porque se você bem lembra, nós lemos isso, não li hoje. Se você lembrar, lá no capítulo 17 foi dito que Josafá tirou aquele lugar de sacrifício. Ele tirou. Mas não adianta Josafá tirar e o povo botar de volta. Não adianta, irmão. Não adianta os irmãos me puxarem se eu continuo querendo seguir meu caminho. É cada um que serve a Deus. Nós fazemos o ambiente. Os jovens, estava lendo 1 Coríntios capítulo 7, capítulo que fala sobre o casamento. Aí diz assim: os que não são casados, os que são solteiros, cuidam de quê? Das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Está vendo, irmão? Você que é jovem, você que não tem 53 anos igual a mim, irmão, às vezes, que eu não sou doido de fazer uma afirmação aqui, às vezes parece que a gente olha para o jovem e fala assim: ó, pronto, ele já está em Cristo, ele está reunindo, então agora ele vai cuidar de quê? Do vestibular, da faculdade, do trabalho. Não, irmão, ele vai cuidar de agradar o Senhor. Ele já tem que aprender desde jovem que tem que servir a Deus em primeiro lugar. Por que tem muito jovem que não serve? Por que outro dia eu falei com um jovem: nunca vi você levantar para ajudar a servir os elementos aqui. Por quê? Reúne tanto tempo, por quê? É só para os adultos? E esse é até adulto, viu? Mas é solteiro. Está lá escrito: os jovens, na verdade não é jovem, é os solteiros, né? Os solteiros cuidam das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Está vendo? Está lá dizendo. Agora os casados ficam divididos. Eles têm que agradar o Senhor, mas tem que agradar a esposa tem que agradar o marido. Fica uma divisão ali. Às vezes tem que orar para Deus dar o equilíbrio. Mas os jovens não, desimpedidos. E a gente às vezes fica achando que a vida do jovem é para me avisar do horário. A gente às vezes fica achando que a vida do jovem, já que ele é jovem, já que ele já recebeu Jesus, já está em Cristo, não, agora ele vai cuidar da vida dele. Não, Senhor, ele vai cuidar da vida dele em segundo lugar.
Em primeiro, ele vai dizer assim: Senhor, eu quero consagrar meu coração a Ti. Quero consagrar minha vida desde jovem ao Senhor. Quero passar minha adolescência, quero passar meu tempo de solteiro todo na Tua presença, servindo ao Senhor. Ou se todos os jovens pegarem essa palavra, que geração teremos no futuro, irmão? Meu Deus, Deus nos ajude. Amém? E tem um último assunto para a gente poder considerar, voltando ali para segundo Crônicas capítulo 20, que é Josafá comete, irmãos, mesmo erro do início. É o verso 35, leia comigo. Depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Está vendo? Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém Eliezer, filho de Dodavá de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Está vendo? Lê aí comigo o último versículo de 1 Reis. Na verdade não é o último não, acho que são os dois últimos, vamos ver lá. 1 Reis, capítulo 22, verso 52. 52 até o 54, né? Olha o que diz aí, ó. É Acasias, tá vendo? Essa pessoa, rei de Israel, com quem Josafá se aliou. Tá vendo? Acasias, filho de Acabe. Acabe já não prestava. A gente leu a semana passada, um dia desse a gente leu. Acabe, o Senhor dá um péssimo testemunho sobre ele. O filho dele, Acasias, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 17º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos de seu pai, como também nos caminhos de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Ele serviu a Baal e o adorou, e provocou a ira ao Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Olha o currículo desse homem. Olha o currículo desse homem. E aí Josafá se alia com esse homem por um interesse comercial. Está vendo? Vamos fazer uma frota de navios para viajar até a Espanha, para poder trazer de lá mercadorias, interesse comercial. A primeira vez que Josafá errou num relacionamento foi com Acabe, e a Bíblia diz que é porque ele era parente. Então foi um negócio assim, falta de discernimento. É meu parente, mas se não tiver em Cristo, tenha cuidado com o seu relacionamento com ele. Não, porque meu pai, ele é quase cristão, uma pessoa boa, cuidado. Não está na sua esfera. Você está em Cristo, ele não. Essa foi a primeira vez. Falta de discernimento, e aí deu no que deu. Quase Josafá morre. A mensagem está gravada. Está lá no capítulo 18. Quase que ele morre e é repreendido pelo profeta, porque fez aquela aliança, foi para a guerra junto com Acabe, e agora errou de novo. Errou por um interesse, não, porque o reino aqui precisa de uma rota comercial, nós precisamos de uma frota de navios, tal, e aí quem ele contrata para poder construir o navio dele? Irmãos, novamente Josafá erra e novamente ele é repreendido. Então novamente o Senhor está chamando a atenção para os nossos relacionamentos. A Bíblia diz, vamos ler lá? Quero ler 2 textos antes de terminar. Tiago, leia comigo lá. A carta a Tiago. A carta de Tiago. A carta que Tiago escreveu.
Só falta achar aqui o texto para mostrar para os irmãos. Capítulo 4, verso 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Irmãos, Deus tem ciúme de mim e de você. Se a gente estiver se aproximando de um relacionamento que não é de acordo com a vontade dEle, Ele está enciumado. Deus é a única pessoa no universo que tem ciúme, e isso não é obra da carne. Para mim e para você, ciúme é obra da carne, está lá em Gálatas capítulo 5, mas Deus não. Deus tem ciúme, é a sua propriedade, Ele comprou, não pode se relacionar, não pode ter qualquer relacionamento que Ele não aprove. Então por isso que Ele julgou os navios que Josafá construiu, naufragaram, se quebraram, foram destruídos, não serviram para o propósito, e ainda repreendeu Josafá, porque ele se aliou com aquele tipo de pessoa, com Acasias. O Salmo 119 diz assim, ó: sou companheiro daqueles que buscam o Senhor. Eu e você, a gente vive nesse mundo, isso é 1 aos Coríntios capítulo 5. A gente vive nesse mundo, arrodeado. Tem outro versículo que eu quero ler, você já pode abrir e eu vou falando. 2 Coríntios capítulo 6. Vamos abrir aqui, por favor. Mas enquanto isso eu vou falando. Nós vivemos aqui nesse mundo, e é claro que a gente tem contato com um monte de gente, crentes, não crentes, na família, no trabalho, na escola, na vizinhança, no ônibus. A gente está aqui nesse mundo. Esse não é o problema. O problema é quando a gente tem relacionamento. Aí começa a ter problema. Porque a palavra que Paulo usa lá em Coríntios, não, já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. O associar ali é se tornar íntimo, é se relacionar de maneira mais profunda. Tá vendo? Não é você. Você tem seu patrão, ele é seu chefe, beleza. Olha, tem essa tarefa para fazer, legal, beleza. Agora você ter um nível de relacionamento com ele, aí depende. Um nível mais profundo. Se ele é uma pessoa impura, se ele é uma pessoa que não tem o Senhor, muito cuidado com sua proximidade com ele. Aí ó, 2 Coríntios capítulo 6, um texto muito interessante e que pode ser aplicado a várias situações na vida do crente. Deixa eu abrir aqui. (14) 2 aos Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, o Senhor, Ele tem para nós um viver separado. Nós somos do Senhor, nós pertencemos a Ele, não somos perfeitos, mas somos dele.
Então, não é qualquer relacionamento que o Senhor vai aprovar dos seus filhos com outras pessoas, de jeito nenhum. E casamento, a Bíblia diz lá em 1 aos Coríntios 7, livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. O crente não vai buscar uma esposa ou um esposo nesse mundo. Se fizer isso, é dor de cabeça para a vida inteira. Então a Bíblia já está nos advertindo. Por quê? Porque um está em Cristo e o outro não está. É que nem você casar uma pomba com um urubu. Não estou ofendendo nem as pombas nem os urubus. É pelo fato de que pomba tem natureza de pomba, urubu tem natureza de urubu. Se você colocar uma carniça ali, um animal morto, já fedorenta, já de não sei quantos dias, e você colocar um urubu e uma pomba, o urubu vai para cima comer a carniça, a pomba vai ficar com fome. É natureza. Quando eu e você nascemos de novo, o Senhor nos deu um novo coração. Esse coração é como essa pomba, deseja as coisas puras do Senhor. Mas a pessoa que não conhece o Senhor, ela tem só a natureza pecaminosa. Então ele pode ser um bom cidadão, pode ser educado, pode ser meu parente, pode ser meu pai e minha mãe, as pessoas mais próximas de mim. Ele está numa esfera e eu estou em outra. Então a Bíblia fala assim, ó, que comunhão existe? Ela está perguntando, está deixando para mim e para você responder. Qual comunhão, se esse ambiente todo tivesse aqui escuro e alguém acendesse uma luz, num instante as trevas iam embora. Porque não convive luz com trevas. Então é por isso que o Senhor foi muito forte. Acasias era para ter se arrependido, porque ele era de Israel. Ele não era para ter aquela vida, mas ele escolheu aquela vida, seguir o caminho de idolatria do pai dele. Então ele foi servir a Baal, foi servir aos ídolos, e o reino estava todo desviado junto com ele. Aí vai Josafá e se alia com esse homem. O Senhor julgou aquela aliança. Então, novamente, irmãos, a Bíblia está nos chamando a atenção para o cuidado que temos que ter com esse assunto, da nossa associação com pessoas. Conviver com elas é uma coisa, associar-se, unir-se por aliança é outra coisa totalmente diferente. Agora, já que a gente falou de casamento, para poder finalizar, agora, e aquele caso, irmão, que o casal já era casado e um dos cônjuges se converte e o outro não? A resposta está lá em 1 aos Coríntios capítulo 7. Você tem uma parte incrédula e uma parte crente. Se a parte incrédula concorda em conviver com a parte crente, mantenha seu casamento e ore para Deus ganhar seu cônjuge. Você não vai separar. A irmã ali se converteu, mas o marido não é crente, ela tem que separar. Deus nos guarde. Deus nos guarde, não. A luz entrou naquela família, então vamos orar para a luz acabar de contagiar todo mundo ali, ganhar o marido, os filhos, em nome de Jesus. Mas se a parte incrédula não concorda em viver com a parte crente, se separe. Que aí é a parte incrédula que quer se separar, não é você. A parte crente deve ficar ali na paz, orando por seu cônjuge, porque inclusive os filhos são santificados no convívio com a parte crente. Não está escrito isso lá? 1 Coríntios capítulo 7. Mas o incrédulo quer separar, não quer mais conta. Irmão, isso não tem jeito. O irmão e a irmã não ficam sujeitos à escravidão, querendo manter um casamento que o outro que não conhece Jesus não quer manter.
Aí é outra história. Amém, irmãos? Que o Senhor nos ajude a absorver essas lições que Ele mesmo queira nos ensinar. Amém? Vamos encerrar por aqui. Entregamos, Senhor, nas Tuas mãos tudo que falamos, a Tua própria palavra, e pedindo ao Senhor humildemente que venha aplicar aquilo que o Senhor deseja aplicar, aquilo que falamos que procede de nós mesmos, que o Senhor mesmo vete em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos em nome do Senhor.